boa tarde. Queria cumprimentar o ex-diretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais, o Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, e o seu subdiretor-geral, também de missionário, Pedro Gonçalves Lobo Veiga. Agradecer-lhes, Pedro Veiga Santos. Queria agradecer a vossa disponibilidade e a vossa, para estar aqui a prestar os esclarecimentos que foram requeridos por 3 grupos parlamentares e que fazem parte, portanto, da ordem de trabalhos desta audição. Penso que as grelhas que o tempo que vão ter para que vos foram enviados, mas eu, qualquer das formas, eu vou dar nota de como é que se vai processar a dinâmica dos tempos para também organizar-se de forma a cumprir os tempos, uma vez que nós temos um plenário a começar às 3 horas, isto tem um tempo um bocadinho condicionado. Portanto, os requerentes vão usar, há 3 requerentes, a Iniciativa Liberal, o PS e o Partido Chega, que irão usar 4 minutos cada um para fazer a apresentação da motivação, digamos assim, que levou à apresentação deste requerimento e quais são os objetivos que pretendem com esta audição. Depois terão 8 minutos para fazer a vossa intervenção inicial, dizer aquilo que entenderem que é oportuno e que merece o cuidado de ser dito. Teriam os mesmos 4-4, porque são 8 minutos, mas eu darei alguma tolerância, ou podem dividir o tempo de outra forma, que entenderem que é mais conveniente, sendo que também darei alguma tolerância, não muita, porque não posso deixar escorregar muito os tempos, atendendo à hora. Depois, os grupos parlamentares farão, de seguida, as intervenções e as perguntas que entenderem pertinentes, que terão 5 minutos cada grupo parlamentar para fazer essas perguntas, e a deputada do PAN, como é uma deputada única, tem apenas 2 minutos, mas também ainda não está presente. Depois de todas as questões que forem levantadas, dispõem de 15 minutos, também partilharão conforme entenderem, para responder ou fazer o comentário que entenderem às intervenções que vão sendo feitas. Portanto, é assim que se vai desenrolar e, portanto, eu para já daria a palavra para a apresentação do requerimento à Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes, em particular o Sr. Diretor-Geral de Missionário da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, e também o Subdiretor-Geral de Missionário do mesmo organismo, Dr. Pedro Gonçalo Lobo Veiga e Santos. E agradeço, obviamente, também a vossa presença nesta audição. Na manhã de dia 7 de setembro, 5 reclusos evadiram-se do estabelecimento prisional de Val dos Judeus em circunstâncias que podem ser consideradas, no mínimo, caricatas, e esse é fundamentalmente o motivo principal destas audições. Mas apesar dos contornos deste evento indicarem que houve um conjunto de circunstâncias concretas do momento e das condições daquele estabelecimento prisional que facilitaram, no fundo, a ocorrência do evento, sabemos que há problemas estruturais e diversas fragilidades no nosso sistema prisional. No fundo, este episódio pôs a nu muitas das fragilidades do sistema prisional, fragilidades essas que têm sido inclusivamente reconhecidas por diversos governos na última década, que, de forma mais ou menos consensual, reconhecem a necessidade de se investir na requalificação dos estabelecimentos prisionais, ao nível do edificado, na modernização dos sistemas de segurança, no reforço ao nível dos recursos humanos, nomeadamente na formação e valorização de guardas prisionais e também em programas de reabilitação e reinserção. No entanto, as ações têm estado muito desfasadas das intenções, já que, no fundo, o sistema prisional enferma de diversos problemas que são consequência de uma política de desinvestimento e de falta de visão reformista de sucessivos governos. E, portanto, eu nem sequer posso chamar propriamente de ações, vou chamá-las de inações, porque, no fundo, pouco ou nada tem sido feito para colmatar as várias debilidades do sistema prisional. No caso concreto do estabelecimento prisional de Val dos Judeus, cuja construção terminou já em 1975, a vigilância do perímetro é atualmente realizada com recurso a câmaras de videovigilância, uma vez que as torres de segurança foram demolidas em 2017. Nas declarações do Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, na sua conferência de imprensa após o acontecimento que motivou, no fundo, esta audiência, referiu que no momento da evasão estariam ao serviço um total de 33 efetivos do Corpo da Guarda Prisional no estabelecimento prisional de Val dos Judeus
e negou, no fundo, que a fuga estivesse relacionada com a falta de efetivos do sistema prisional em geral e daquela cadeia em particular. Além disso, informou que o estabelecimento prisional dispunha de uma cerca eletrificada que aparentemente não podia ser utilizada sob pena de, e cito, a luz ir abaixo, problema que nunca terá sido solucionado. As declarações ora proferidas contrastam com aquelas que foram dadas por representantes sindicais dos guardas prisionais, nomeadamente no que diz respeito à falta de recursos humanos, que segundo os mesmos terão contribuído para o evento em causa, mas também do edificado que se encontra cada vez mais degradado e quanto às condições de segurança, nomeadamente a questão da rede eletrificada. Revela-se então necessário perceber com detalhe e exatidão a gestão dos recursos humanos e do edificado do sistema prisional, o que é que tem sido feito, isto de forma a poderem ser retiradas não só consequências deste evento, mas acima de tudo para que se definam as medidas que devem ser executadas no futuro, para que a credibilidade e a confiança no sistema de reinserção e serviços prisionais possa ser restaurada junto dos portugueses e também dos nossos parceiros internacionais. Assim, não obstante depois fazer outras questões mais concretas no período que tenho para esse efeito, pedia desde já que na intervenção inicial fosse possível clarificar esta incongruência entre as declarações que foram proferidas naquela conferência de imprensa e as declarações dos guardas prisionais, dos representantes sindicais dos guardas prisionais, nomeadamente quanto à falta ou não de recursos humanos, o que é que contribuiu para o evento em causa e a questão concretamente sobre as medidas de segurança, nomeadamente as que se encontravam em utilização no momento da evasão e concretamente a situação relativa à rede eletrificada, bem como uma análise sobre a atual situação do nosso sistema prisional e também que diligências foram efetuadas ao longo do tempo pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais para, por um lado, tentar colmatar as dificuldades que iam sentindo, mas também que diligências efetuaram junto da tutela para não só alertar para os problemas existentes, mas também na tentativa de encontrar soluções para colmatar os mesmos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos, complementar. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento particularmente o Sr. Diretor-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais e o Sr. Subdiretor. E aquilo que nós queremos saber é o que é que aconteceu no estabelecimento prisional de Val dos Judeus na manhã de dia 7 de setembro. Porque chegamos a este ponto, confesso, com uma certa perplexidade. Rapidamente houve uma tentativa de justificar a evasão de 5 reclusos perigosos de Val dos Judeus, imputando a responsabilidade a um desinvestimento estrutural. E ninguém pergunta o que é que no dia 7 de setembro provocou a evasão de 7 reclusos de Val dos Judeus. É uma coisa estranha. É como se uma criança se tivesse afogado na praia e toda a gente estivesse a perguntar se os professores de natação foram maus quando a criança tinha 3 anos e ninguém quisesse saber onde é que estão os nadadores salvadores no momento em que a criança se está a afogar. E preocupa-nos, confesso, a forma como os restantes grupos parlamentares, no passado, tão zelosos e bem do apuramento de responsabilidades individuais, chegam a este momento como se a evasão de Val dos Judeus fosse só um pretexto para se refletir sobre o estado do sistema prisional. Nós queremos refletir sobre o estado do sistema prisional, mas também queremos saber porque é que 5 reclusos perigosos fugiram de Val dos Judeus na manhã de dia 7 de setembro. Queremos saber, na opinião do Sr. Diretor-Geral e do Sr. Subdiretor, o que é que de forma imediata facilitou essa fuga. Queremos perceber como é que a informação chegou à Direção-Geral, em que exato momento. Queremos saber como é que essa informação foi transmitida ao gabinete da Sra. Ministra da Justiça, porque há factos que são inegáveis. E o primeiro facto que é inegável é que 5 reclusos perigosos continuam evadidos. E grupos parlamentares, sempre muito preocupados com a segurança dos portugueses, parecem hoje
menos interessados em saber como é que se desencadeou o processo pós-evasão, aquilo que o Governo fez para assegurar a captura desses 5 perigosos reclusos evadidos, porque estão todos muito concentrados a imputar responsabilidades aos governos anteriores. Sobre essas responsabilidades teremos a oportunidade de ouvir as senhoras ministras, ex-ministras da Justiça no final da tarde. Agora, o que temos a obrigação, todos, penso eu, de perguntar é o que é que aconteceu no estabelecimento prisional de Val dos Judeus na manhã de dia 7 de setembro. A senhora Ministra da Justiça, na conferência de imprensa que fez, primeiro momento em que se pronunciou publicamente sobre a evasão, disse o seguinte, vou citar à letra. Nos relatos recebidos vimos desleixo, vimos facilidade, vimos irresponsabilidade e vimos falta de comando. Vimos uma cadeia sucessiva de erros e falhas graves, grosseiras e inaceitáveis, queremos irrepetíveis. Ontem, os senhores presidentes dos sindicatos do Corpo da Guarda Prisional estiveram aqui, foram perguntados sobre as concretas circunstâncias da fuga e sobre isso não disseram uma palavra. Falaram sobre a falta de casas de função, mas sobre as concretas circunstâncias da fuga, nem uma palavra. E, portanto, mas há um aspecto que também convém sublinhar e que ontem não foi suficientemente evidenciado. A certo momento, o Sr. Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional assegurou que o sindicato está a garantir a representação por advogado no âmbito dos processos disciplinares e judiciais, foi a expressão que utilizou, que foram instaurados. E, portanto, nós queremos saber se foram instaurados processos disciplinares e processos judiciais. Porque nós sabemos que só há processos disciplinares e judiciais quando há indícios de ilícito disciplinar ou de ilícito criminal. E não estamos seguramente a falar de ilícitos imputáveis aos governos anteriores. Portanto, a pergunta que deixo para começar, Sr. Diretor-Geral, Sr. Subdiretor, é o que é que afinal aconteceu no estabelecimento prisional de Val dos Judeus na manhã de dia 7 de setembro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues do Chega tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento também o Sr. Diretor e o Sr. Subdiretor. Quero começar por dizer que esta situação é de facto muito grave, não só porque fugiram 5 reclusos perigosos, mas também pela vergonha que efetivamente as circunstâncias em que isso aconteceu é para o país e também porque há uma possibilidade de agora, tendo em conta que estes riscos existem também noutros estabelecimentos prisionais, de eventualmente se dar um efeito de repetição. Por esta razão, consideramos ser da máxima importância que a Assembleia da República, dentro das suas competências, faça também aqui uma avaliação do que é que sucedeu e do eventual risco de repetição. Eu acho que é importante nós esclarecermos, e eu parece-me que todos os partidos, e que se alguém tiver opinião diferente, depois obviamente poderá dizê-lo, estão absolutamente preocupados em perceber exatamente o que é que aconteceu de errado. Mas o que é que aconteceu de errado naquele dia, mas também o que é que aconteceu errado para trás. E nós bem sabemos quem é que estava no Governo na anterior legislatura. Também sabemos que a situação atual dos estabelecimentos prisionais não aconteceu da noite para o dia. E, portanto, é uma questão de vários anos em que sucessivamente se tem degradado o sistema prisional sem que nenhum dos partidos que tenha estado no arco da governação tenha feito alguma coisa relativamente a isso. E, portanto, parece-me que era uma nota importante a fazer. Relativamente aqui à situação concreta. Esta situação foi caricata, como já foi aqui dito, mas também alarmante, desde logo porque a fuga se deu com um escadote, visível a olho nu, em plena luz do dia, ao facto também de só terem dado por falta dos reclusos quase 1 hora depois da sua fuga e, segundo aquilo que foi noticiado, tanto a PJ como a PSP apenas receberam informações relacionadas com esta fuga por volta das 13 horas e, portanto, eventualmente muito mais tempo depois do que aquilo que devia ter sucedido. Nós temos conhecimento da norma de execução de procedimentos, julgo que foi instituída em 2017, que dá a indicação que, confirmada uma fuga, o chefe de Serviço de Segurança e Vigilância deve comunicar de imediato ao posto da Força de Segurança territorialmente competente. Ora, a norma parece-nos clara, o que não ficou claro é a razão da demora e julgo que este era um dos pontos importantes a esclarecer. Gostava que nos dissessem em que momento as autoridades foram efetivamente informadas, por que razão levou tanto tempo e se consideram que esta demora acabou por comprometer uma resposta imediata na recaptura destes indivíduos.
Outro dos pontos que também tem levantado discussão diz respeito às torres de vigia e, neste caso, à ausência delas, bem como ao facto dos sensores de movimento estarem variados há anos e de haver um único responsável por observar a cada turno, julgo que são 200 câmaras de vigilância. Segundo aquilo que sabemos, um guarda não deve estar a observar estas câmaras por mais de 2 horas, é uma atividade bastante intensa. E a indicação que temos é que isto tem acontecido pelo turno inteiro. E, portanto, gostava que nos esclarecessem se isto de facto acontece e se ainda assim consideram que não existe falta de guardas, isto porque a única razão que eu encontro para que efetivamente uma pessoa fique tanto tempo naquele posto é haver efetivamente falta de guardas. Depois, portanto, não havia naturalmente guardas em torres de vigia porque estas não existem, não havia guardas no pátio, aquilo que temos indicação é que deveriam estar 50 guardas ao serviço e estavam cerca de 30 e, portanto, acho que era importante confirmar esta informação, porque pegando no exemplo dos nadadores salvadores, é impossível salvarem-se todas as crianças se não houver nadadores salvadores suficientes. E, portanto, cada um tem o seu posto e tem as suas funções. Relativamente àquelas que foram as declarações da Sra. Ministra, esta disse, temos fundamento para concluir que a fuga resultou de uma cadeia sucessiva de erros, falhas graves, grosseiras, inaceitáveis. Queria saber se, na vossa opinião, e tendo em conta as funções que exerciam, se também é a vossa leitura dos factos e se consideram que se assumem essa responsabilidade pelo sucedido e se não a assumem, a quem é que acham que ela deve ser efetivamente atribuída. E pronto, face a todas estas dúvidas e não ignorando as responsabilidades políticas que estão associadas ao processo, o Chega considerou da maior importância ouvir os senhores diretor e subdiretor, que estavam diretamente responsáveis pelos estabelecimentos prisionais, e volto a agradecer a vossa presença e agradeço antecipadamente os esclarecimentos que nos possam prestar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou então agora passar a palavra ao Sr. Rui Abrunhosa Gonçalves para esclarecer o que entender e para fazer a sua apresentação. Tem a palavra, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. Ora bem, vamos tentar aqui sintetizar minimamente um conjunto de questões que foram realmente vastas. Aquilo que aconteceu no dia 7 de setembro foi efetivamente uma situação muitíssimo lamentável e muitíssimo grave, não é? Foi feito em 48 horas um relatório preliminar desenvolvido pela Direção de Serviços de Segurança, em que aponta efetivamente, em termos de fita do tempo e de tudo, as circunstâncias em que ocorreu a fuga e respondendo um bocadinho já à questão que a Sra. Deputada do Chega referiu, um momento tardio, digamos assim, em que essa fuga foi apontada. Eu não vou aqui, nem iria nunca, seguramente, não é, apontar o dedo a ninguém especificamente, porque não tenho esse feitio, por um lado, mas sobretudo porque essas coisas não podem ser feitas assim, porque seriam muito levianas. Ora, é claro, para nós, ex-diretor-geral e ex-diretor de Serviços de Segurança desta área, portanto, subdiretor-geral desta área, que o número de reclusos, o número de guardas que existiam é o número que estava mais que estipulado e fixo para aquele dia, para as funções naquele estabelecimento prisional. Este número é um número, corresponde a 2 turnos de guardas, 15 mais 15, e é o número que já estava, portanto, é o número que já estava há muito, desde portanto, da reorganização dos turnos que foi feita a partir de 2017, é o número que estava há muito distribuído para este estabelecimento prisional. E eu quero referir já agora, não é, que neste estabelecimento prisional, tirando esta fuga, nunca houve mais nenhuma fuga anteriormente em 24 anos. A única fuga que houve foi uma fuga de alguém que estava a ser transportado para o exterior e que foi no exterior que fugiu, mas não há mais nenhuma referência de nenhuma fuga. Portanto, esta é muitíssimo grave, com certeza que é, e nesse sentido, e eu enquanto ex-diretor-geral só me posso penitenciar por isso. Agora, não posso é dizer que esta fuga, e o relatório preliminar aponta nesse sentido, tenha a ver com a falta de pessoal. O pessoal era o pessoal que era necessário e relevante para aquele contexto, para o dia de sábado.
Esta fuga tem a ver também com uma coisa que os delinquentes fazem, que se baseia numa teoria criminológica que se chama a teoria das atividades rotineiras, que é verificar as rotinas que existem e aproveitar falhas nessas rotinas. Portanto, é muito provável, digo eu, mas isso só se vai apurar em sede final das investigações que estão em curso, que tenha havido alguma falha nessas rotinas que possam ter sido aproveitadas. Dito isto, e voltando a uma questão que fui eu próprio que levantei, que foi a questão da cerca elétrica, eu peço desculpa aí porque realmente fui mal interpretado. O que eu queria dizer nessa altura foi que este estabelecimento prisional, que foi iniciado nos anos 60 e só começou em funcionamento nos anos 70, precisamente com o albergar de uns PIDs lá na altura de 74, 75, é um estabelecimento prisional que nem sequer, eu até tenho aqui o livro do Rodrigues Lima, nem sequer tinha previsto torres nessa altura. Nunca tive previsto torres, arquitetonicamente. As torres foram depois posteriores. E essa cerca a que eu me referia, o que eu me queria referir é que, efetivamente, há lá uns painéis sensoriais de infravermelhos que realmente nunca funcionaram e esses até estavam a luz abaixo, efetivamente. Além do mais, aquilo é uma zona que tem algumas características do ponto de vista dos animais roedores que por ali andam, que ainda por cima ruíam os cabos. Não é? Portanto, são coisas estruturais, parece uma brincadeira, mas são coisas estruturais. Agora, se me disserem assim, naturalmente que ganhávamos em ter as torres junto com a vigilância, com a videovigilância, com certeza que sim. Mas essa decisão não foi tomada por mim, nem fui eu que estive a par disso. Agora, o estabelecimento não teve torres com a estrutura física que muitos de nós conhecemos como torres, teve sim umas torres metálicas que entretanto enferrujaram com o tempo e portanto eram inabitáveis, digamos assim, mas aqui o mais importante, e eu quero salientar isto, o mais importante não é ter torres ou deixar de ter torres, é o que é que se faz quando se está dentro de uma torre. Porque, por exemplo, em 2017, fugiram 3 reclusos de Caxias, precisamente pela torre que estava ocupada por um elemento de segurança, pelo lado da torre que estava ocupada por um elemento de segurança. Portanto, o que eu quero dizer sempre com isto é que eu não ponho em causa o brio e o trabalho profissional dos senhores guardas prisionais. Agora, é preciso, naturalmente, apurar responsabilidades. É preciso verificar se alguém que devia ter feito qualquer coisa não a fez ou a fez tardiamente. E isso, no meu entender, é o que será feito. Por um lado, em parte já foi feito pelo relatório preliminar da Direção de Serviços de Segurança e há de ser feito também pelos outros que estão em curso. Quanto ao levantamento de processos disciplinares, isso só resulta dos inquéritos que possam estar em curso. Eu próprio, ainda enquanto Diretor-Geral, enfim, ao longo do meu trajeto profissional na DGRSP, naturalmente que instaurei muitos processos disciplinares encaminhados depois para o Serviço de Auditoria e Inspeção. E, portanto, se eles estão a ocorrer, estarão a ocorrer e serão apuradas responsabilidades ou não. Muito obrigada. Tem a palavra o Dr. Pedro Veiga Santos. Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, os meus cumprimentos. Queria começar por dizer-vos isto. Eu ingressei na Direção-Geral de Serviços Prisionais em 2001 e este é o acidente de segurança mais grave de que me recordo. O que aconteceu é de uma gravidade extrema, é uma falha que não pode acontecer. Considero isto mais grave do que o sequestro de Pinheiro da Cruz, considero isto mais grave do que a evasão de Caxias. O que aconteceu não podia ter acontecido. O que é que sabemos? Não sabemos tudo. A Direção de Serviços de Segurança efetuou na segunda-feira seguinte à evasão. Ouvem-me bem? A Direção de Serviços de Segurança efetuou a seguir à evasão uma verificação rápida do que sucedeu. Em 48 horas não se consegue apurar tudo.
Sabemos o que aconteceu e como, não conhecemos todas as causas e, sobretudo, o objetivo desta primeira avaliação não era o apuramento de responsabilidades. O apuramento de responsabilidades estará a ser feito pelo inquérito que corre termos pelo Serviço de Auditoria e Inspeção. O Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção-Geral é coordenado por um magistrado do Ministério Público e é debaixo da responsabilidade do Sr. Procurador que este inquérito estará a ser feito. Que eu tenha conhecimento, o inquérito não está concluído e, portanto, não terá havido, penso eu, a instauração de processos disciplinares. Eu tenho que fazer notar uma coisa, eu cessei funções no dia 10. Pronto. A partir daí não tenho informação. Portanto, eu já não sou subdiretor-geral, mas nisso retomei as minhas funções de técnico superior da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Este apuramento está também a ser feito pelos órgãos de polícia criminal, havendo uma investigação a ser conduzida pela Polícia Judiciária. Desde logo, por aí, a evasão é um crime e, portanto, necessariamente tem que dar inquérito-crime. A indicação que foi dada ao Serviço de Auditoria e Inspeção, o Sr. Professor Rui Abrunhosa desmentir-me-á, mas eu penso que foi pedido que o inquérito tivesse terminado em 30 dias. Pronto. Portanto, há muitas das perguntas que estão a ser feitas que é difícil serem respondidas antes da conclusão do inquérito. Pronto. Mas posso dizer-vos desde já isto. O relatório da DSS indica claramente falhas de segurança. Eu aqui tenho que medir as minhas palavras, como compreenderão, havendo inquérito em curso. Deus me livre de parecer que estou a querer interferir com isso. Em todo o caso, posso dizer isso. Houve claramente falhas de segurança e houve falhas de segurança graves. Eu tinha, enquanto subdiretor-geral, delegada a competência relativamente à Direção de Serviços de Segurança e à Direção de Serviços de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade. Traduzido na prática, significa que tinha à minha responsabilidade a segurança do sistema prisional, a gestão do corpo da guarda prisional e a gestão da população prisional. Pronto. Tendo eu estas responsabilidades todas, estas falhas de segurança que ocorreram e são graves, são também, e digo de coração pesado, falhas minhas. Enquanto responsável por esta área, tenho que assumir a responsabilidade pelas falhas que ocorreram. Mas temos que depois também referir aqui algumas coisas. Vamos começar pela questão do efetivo. Eu sei que me estou a alongar. Posso propor depois compensar com o tempo na fase seguinte? Sim. Pronto. Relativamente ao efetivo. Os estabelecimentos prisionais têm um efetivo previsto para os turnos de serviço. No caso de Valdosdeus, o efetivo de um turno é de 15 guardas. Durante o período diurno ao fim de semana, estão presentes 2 turnos. Sendo fim de semana não há outras atividades, não há formação profissional, não há escola, não há... O que é suposto estar é, essencialmente, o efetivo dos turnos, ou seja, 2 turnos, e o efetivo que tem que dar apoio às visitas, normalmente e tipicamente as guardas femininas que têm que dar apoio às visitas por causa da revista aos visitantes femininos. Este efetivo estava lá.
como é que se chega à conclusão que o efetivo previsto é de 15 elementos? Foi feito, em 2012, um levantamento de postos de trabalho nos estabelecimentos prisionais. Este levantamento foi atualizado em 2007 para a preparação da entrada em vigor do novo horário de trabalho. Fez nova atualização o ano passado, foi terminada no final de 2023, e em todas estas 3 fases se chegou à mesma conclusão, efetivo dos turnos em Val dos Deus, 15 elementos. Este trabalho de levantamento de postos foi feito por elementos do Corpo da Guarda Prisional afetos à Direção de Serviços de Segurança. Foi feito 2 equipas constituídas por um chefe e um chefe principal. Portanto, foi feita por pessoas que sabem de segurança. Neste dia, como vos digo, este efetivo estava lá. E vamos já referir a outra questão que tem que ser referida. O efetivo do Corpo da Guarda Prisional está em déficit? Está. Para preparar a entrada em funcionamento do novo horário de trabalho, ali em 2008 foram recrutados 386 guardas prisionais. 357 numa fase inicial e depois mais 20 e tal por reserva de recrutamento. Mas isto foi considerado indispensável para pôr em funcionamento o novo horário de trabalho. Esta folga desapareceu. Já perdemos para saídas de guardas e para a aposentação. Mais do que isso, houve mais ingressos, entretanto, mas esta folga de 400 guardas foi perdida. O efetivo em 2018 era de 4.400 guardas, agora é de 4.059, se a memória não me falha. Esta folga foi perdida. Segundo problema, temos em serviço, com mais de 60 anos, 448 guardas prisionais. Os guardas prisionais podem aposentar-se aos 60 anos. Quer dizer que há um potencial de aposentações súbitas de 400 guardas também. Pronto. A previsão de aposentações até 2029, incluindo estes 448, a previsão de aposentações até 2029 é de 1.000 guardas. Pronto. Ora, recrutar guardas prisionais e formá-los demora praticamente 2 anos. O procedimento de recrutamento é complexo, são 4 métodos de seleção, provas físicas, provas de conhecimento, psicotécnicos, exame médico. Além da fase prévia de verificação de documentação, nós estamos a falar num procedimento concursal normal, desde logo, em 5 audiências prévias. Eu agradecia-lhe que sintetizasse, porque agora Pronto, tem mesmo de terminar, senão depois vai interferir imenso com o resto das rondas. Eu rondas. tentarei depois responder às outras questões, Tá. eu peço a vossa compreensão. É muito complicado, cada uma destas questões explicada no devido detalhe precisa de horas. Isto sou eu a tentar ser sintético. O assunto é infinitamente Agradeço o complexo. esforço e compreendo. Deixa-me só dizer uma coisinha muito rápida. É só uma coisa para acrescentar aqui ao que o meu colega disse. Eu tomei posse no dia 3 de agosto de 22. No final de setembro desse ano, enviámos desde logo ao gabinete as necessidades de contratação de guardas numa perspectiva plurianual. Tenho aqui o documento, se precisarem podem ficar com ele, e desde o início que esta Direção-Geral nunca se furtou à ideia de que não faltavam guardas prisionais. Eu disse-o no meu discurso de posse, disse-o até internacionalmente em congressos, disse-o várias vezes. E, portanto,
Para nós é uma realidade que faltam guardas prisionais, como faltam técnicos, como faltam médicos, como faltam enfermeiros, e isto é algo que tem a ver, sobretudo, com esta questão do envelhecimento e da não abertura de novos concursos. Agradeço. Muito obrigada. Pronto, eu só para dar nota de que eu dei igual tempo à intervenção inicial do Sr. Diretor-Geral e do Sr. Diretor-Geral de Missionários ao tempo que as primeiras intervenções tiveram, que foi 12 minutos, porque era ao mesmo tempo. Agora, portanto, derraparam 5 minutos, 4, 5 minutos. Só para dar nota disso, para terem noção, porque o tempo aqui interessa. Então, eu agora irei passar à ronda das questões e darei a palavra ao Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Pedro Neves Sousa. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o anterior Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, o Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, e também o Sr. Subdiretor, o Dr. Pedro Veiga Santos, e permita-me, sem qualquer ironia, fazer aqui uma referência àquilo que aqui fez, que por vezes não é muito habitual, mas digo mesmo sem qualquer ironia. Eu acho que nós na vida fazemos coisas bem feitas e coisas mal feitas, e assumir os erros, sinceramente, desta forma pública, é uma qualidade. Não obstante o que sucedeu, eu julgo que é uma qualidade e é também um contributo, digamos, para a maturidade democrática que se deseja. Bom, em relação a esta questão, eu penso que o único facto assente que não é controvertido, digamos assim, é que existe neste momento uma falta de sintonia, e eu não vou dizer absoluta, mas bastante profunda, entre aquilo que é o discurso da Direção-Geral e aquilo que é o discurso dos sindicatos do Corpo dos Guardas Prisionais. Porque se, por um lado, nós ontem estivemos aqui a ouvir 2 representantes sindicais aludir a um conjunto de razões que consubstanciam os problemas do sistema prisional, a verdade é que, pelo menos até ao momento, as informações que vocês nos transmitiram são, digamos, distintas, ou pelo menos diferentes. Ora bem, os sindicatos afirmam que a situação dos estabelecimentos prisionais é calamitosa, que tem várias necessidades já identificadas, e aqui a falta de guardas prisionais é um argumento comum tanto à Direção-Geral como aos sindicatos, e falam também da falta ou mau funcionamento dos sistemas de segurança e vigilância, e aqui entra também a questão da sede e a questão das torres. E dizem mais, dizem que era provável que uma fuga ocorresse. Aliás, há uma expressão que já foi utilizada várias vezes por um dirigente sindical, em que se referiu a este caso como a crónica de uma fuga anunciada, dizendo que não havia surpresa rigorosamente nenhuma. Ora, se nós puxarmos a fita do tempo atrás, nós podemos concluir que em 2023, no ano passado, evadiram-se 9 reclusos e destes 9, 7 foram intramuros. E se formos às estatísticas desde 2009, verificamos que houve 157 reclusos que se evadiram e 98 intramuros, o que significa que estas fugas, sejam através de escadote, sejam através de torres de vigilância, são, digamos, aquelas que na estatística prevalecem. E, portanto, a pergunta que se coloca, e a primeira, é, sabendo destes números, pelo menos quanto à estatística, independentemente do diagnóstico, que medidas foram tomadas pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Depois, nesse sábado, no dia 7 de setembro, no estabelecimento prisional de Val de Judeus, estavam os 33 guardas prisionais, portanto, divididos pelos tais 2 turnos de 15 guardas prisionais. E o que é alegado pela Direção-Geral é que esse número era até ligeiramente acima do recomendado e que, portanto, não terá sido a falta de guardas prisionais no estabelecimento de Val de Judeus que terá motivado ou facilitado a fuga. Recordamos também que esta fuga demorou 6 minutos, entre o momento em que os 3 primeiros reclusos aparecem no parque e depois acabam por se evadir. E também, pela informação pública que foi disponibilizada, o sistema de videovigilância estava operacional e a funcionar.
Então a pergunta que se impõe é esta, então o que é que falhou? Independentemente das investigações, pela experiência que têm, pelo conhecimento que nos podem transmitir nesta fase, então o que é que falhou? Que esta é a pergunta do $1 milhão. Ora, os sindicatos referem também, ao contrário que aqui disseram, que a falta de guardas conduziu à desativação e demolição das torres de vigilância e que se estivessem em funcionamento a fuga não teria ocorrido através dos muros do estabelecimento prisional. A questão que aqui se coloca, esta afirmação corresponde à realidade? A torre foi desativada porque eventualmente estava em estado de apodrecimento e não tinha nenhum tipo de utilidade, ou, pelo contrário, foi desativada porque havia falta de guardas prisionais e foi uma opção da própria Direção-Geral. Depois, é preciso também dizer o seguinte, provavelmente antecipando-me algumas das perguntas que irão ser feitas. Foi o Sr. Diretor-Geral que informou a Sra. Ministra da Justiça? Se sim, a que horas? Segunda questão, a Sra. Ministra da Justiça, nesse mesmo sábado, tomou diligências, que seja do seu conhecimento, esteve em articulação consigo e com outras entidades, no sentido de tentar, digamos, não resolver esta situação, porque não era resolúvel, mas tomar todas as diligências que se impunham? Queria também colocar aqui uma outra questão, que também foi suscitada agora mesmo, no final, pelo Sr. Diretor-Geral. A abertura de novo concurso para guardas prisionais foi aberta em agosto, autorizada em setembro, 225 guardas prisionais. O Sr. Diretor-Geral diz que tomou posse no dia 3 de agosto de 2022 e que das primeiras coisas que fez foi anunciar que eram necessárias guardas prisionais. Mas a verdade é que desde lá até setembro não abriu nenhum procedimento concursal. Foi porque a tutela não o quis? Foi porque a Direção-Geral entendeu que não era uma prioridade? Eu agora fiquei aqui um bocadinho confundido e pedia que pudesse esclarecer. Por outro lado, atendendo às necessidades... Só mesmo para terminar, Sra. Presidente, muito obrigado. Só duas questões mesmo para terminar, telegráficas. Há números aqui que são dispares. A Direção-Geral diz que faltam 1000 guardas prisionais, os sindicatos dizem que faltam 1500, são mais 50%. Onde é que está, digamos, a necessidade? Por outro lado, e mesmo para terminar, há um relatório de 2017 que traça um plano, digamos, relativamente ao sistema prisional. No momento em que exerceu funções, e não esteve desde 2017, que medidas é que foram tomadas, nomeadamente desde 2022 até ter saído, de aplicação verdadeira desse plano? Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós agradecemos as informações que aqui já nos foram trazidas e não vamos desistir de tentar compreender aquilo que aconteceu na manhã de 7 de setembro, até porque nos parece que há um paradoxo inultrapassável nessa tentativa de apresentar como causa da evasão aquilo que aconteceu nos 8 anos anteriores. E o problema é que nos 8 anos anteriores não houve nenhuma evasão como esta. E, na verdade, durante mais de 20 anos não houve nenhuma evasão de Val dos Judeus. E, portanto, nós continuamos muito apostados em procurar compreender o que é que aconteceu na manhã de dia 7 de setembro. A Sra. Ministra da Justiça prestou declarações depois de ter na sua mão um relatório preliminar, as declarações que nós conhecemos. E o Sr. Subdiretor não quis alongar-se agora, compreendemos, quanto ao conteúdo desse relatório preliminar, mas falou em falhas de segurança graves. A única pergunta que faço é, são falhas de segurança humanas graves ou falhas de segurança estruturais graves? Falhas humanas ou falhas estruturais? É que depois há aqui uma outra questão que não deixa de nos surpreender. Houve 5 reclusos perigosos que se evadiram de Val dos Judeus, não foram vistos a beirar-se do muro, também não foi visionada a movimentação fora de muros, mas pela informação disponível, durante mais de 1 hora, a evasão não foi detectada. Isso, para qualquer pessoa que conheça estabelecimentos prisionais, suscita muitas dúvidas sobre os protocolos internos. Porque a pergunta é, como é que durante mais de 1 hora se desconhece totalmente a movimentação ou o desaparecimento do interior de um estabelecimento prisional de 5 reclusos de elevada perigosidade? Qualquer pessoa que conheça protocolos de segurança de EPs estranha muito esta circunstância. Uma outra pergunta. O diretor do estabelecimento prisional de Val dos Judeus tinha-se aposentado.
e não for ainda nomeado um novo diretor. Ontem, aqui, o Sr. Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional disse que um diretor interino não tem os mesmos poderes. Gostávamos de ouvir a opinião do Sr. Diretor-Geral e do Sr. Subdiretor sobre esta questão. Continuávamos a gostar de saber exatamente a que horas é que foi informado da evasão, por quem, quando transmitiu ao gabinete da Sra. Ministra e a quem do gabinete da Sra. Ministra foi transmitido. Até porque nos parece essencial, em todo este incidente, perceber quando é que foi desencadeada a intervenção da OPCs e do Sistema de Segurança Interna para tratar daquilo que era essencial tratar na altura, que era a captura dos evadidos. Portanto, pedimos informação sobre este ponto. Finalmente, a questão das torres de vigia e da substituição por videovigilância. Qualquer pessoa que tenha estudado sistema prisional assiste a este debate e parece que vivemos no século XIX, como se pelo mundo fora, em todos os sistemas prisionais mais evoluídos, não tivesse vindo a ocorrer a substituição das torres de vigilância por mecanismos de videovigilância. O senhor diretor acabou de dizer, aliás, que no projeto inicial de Val de Judeus não estava prevista a existência de torres de vigia. E, portanto, e sobre isto há outra questão muito importante que ainda, curiosamente, ainda não ouvi referida em lado nenhum. A ideia que tenho é que a substituição de torres de vigia por videovigilância correspondeu a reclamações insistentes dos sindicatos do Corpo da Guarda Prisional, que se queixavam da desumanidade inerente ao exercício de funções em torres de vigilância. Portanto, gostava de saber se é verdade ou não que a substituição das torres de vigilância por mecanismos de videovigilância corresponde, a uma evolução tecnológica nos estabelecimentos prisionais. Enfim, tem-se falado muito no desinvestimento e, paradoxalmente, às vezes todo este debate é muito pouco racional, paradoxalmente omite-se que em 2018, a partir de 2018, houve um investimento de mais de 1,5 milhão de euros, precisamente em videovigilância, detectores de metais e pórticos. Portanto, sobra a pergunta, as pessoas querem evolução tecnológica ou querem cadeias panóticas do século XIX? Portanto, gostava de... Aliás, a própria Sra. Ministra da Justiça, na entrevista que deu na RTP, quando foi questionada sobre a questão das torres de vigilância, aquilo que disse foi que achava que deviam existir mecanismos de redundância, garantias de redundância, mas não necessariamente torres de vigilância. Portanto, talvez precisamos de nos atualizar para fazer este debate. Finalmente, a Sra. Ministra da Justiça também falou numa sucessão de erros ao longo da cadeia hierárquica. No topo da cadeia hierárquica está a Sra. Ministra. Na base da cadeia hierárquica estão as pessoas que exerciam vigilância naquele dia no EP. Curiosamente, as únicas demissões que ocorreram foram a do Sr. Diretor-Geral e a do Sr. Subdiretor. Portanto, eu pergunto, até em face das declarações do Sr. Presidente do Sindicato, que disse que paralisava o sistema prisional todo se algum guarda prisional fosse crucificado, pergunto se se sentem crucificados, se acham que foram os únicos crucificados e se acham que haveria vantagem na criação de um sindicato de diretores-gerais para evitar que fossem os únicos responsabilizados na cadeia hierárquica. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Pronto, não pretendo falar, vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Ninguém me deu a indicação, os senhores têm que estar com... Quem é que fala do Grupo Parlamentar do Chega? Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado. Senhora Presidente, Senhor Diretor e Senhor Subdiretor, Senhores Deputados, antes de mais, Senhora Deputada Cláudia Santos, deixa lá a terra. Ninguém aqui nesta sala quer saber menos a verdade do que a senhora e o Partido Socialista, ou do que a senhora Deputada. Um pouco mais de humildade nesta sala. Senhor Diretor, no estabelecimento prisional de Val de Judeus, em 2002, havia cerca de 60 guardas prisionais ao fim de semana. Em 2002. Em 2024, temos cerca de metade. Não compreendo. Os reclusos diminuíram para metade. Não consigo perceber esta drástica diminuição de guardas prisionais. Quero também perguntar-lhe que há cerca de 2 anos que é diretor-geral.
chegaram às suas mãos vários relatórios a dar nota das deficiências e fragilidades na cadeia de Val de Judeus, em concreto. Nomeadamente os relatórios elaborados pelo Sindicato do Corpo da Guarda Prisional. Quem está no terreno e quem sente as vicissitudes e as dificuldades e conhecem no terreno aquele meio. Pergunto, leu esses relatórios? O que fez para colmatar as deficiências apontadas? Em 2021, a Direção-Geral recebeu um relatório onde eram elencadas as deficiências e risco de fuga da prisão de Val de Judeus. Bem sei que entrou em 2022, mas presumo que haja uma passagem de pasta com alguma sensatez e responsabilidade. Pergunto-lhe, por que não agiu? Não teve esse conhecimento? Situando bem a questão, entrou em 2022, em 2021 houve este relatório, houve ou não essa passagem de pasta responsável, tendo em conta até a gravidade e a importância do que aqui discutimos? Por que não agiu, se teve esse conhecimento, e se não o teve, se acha normal não o ter? A partir de agora sou eu, o que teve antes não é comigo, e, se é essa a sua visão, e qual é que é a sua visão? Senhor Diretor, tem em sua posse, hoje, dezenas de relatórios onde são apontadas falhas em várias cadeias, não agora apenas em Val de Judeus. O que é que já fez nestes 2 anos para colmatar essas deficiências? Ou seja, em 2 anos, o que fez para melhorar a segurança das cadeias? No seu tempo de mandato, que agora está a findar, o que é que fez materialmente para, além de falar e que fala muito bem, mas na prática, o que é que fez materialmente para colmatar estas falhas? Senhor Diretor, em declarações à RTP, disse, referindo-se à fuga de Val de Judeus, e cito, a culpa é de quem os guarda. Palavras suas. Ora, sabendo Vossa Excelência das deficiências e da falta de meios humanos, acha mesmo que a culpa é de quem os guarda, ou só de quem os guarda? Sente-se bem com essas afirmações? Repeti-as hoje. Gostava de lhe perguntar. São então os guardas prisionais os responsáveis da sua inação, enquanto Diretor-Geral dos Serviços Prisionais? Da sua incompetência, permita-me, porque alguém que tem conhecimento das falhas, das fragilidades, e não age, na minha opinião, e com o devido respeito, é incompetente na sua ação profissional, seja em que área for. Alguém que não age como deve agir, como se espera que deve agir, e se tem resultados negativos dessa inação, eu só encontro a palavra incompetente. E com todo o respeito o digo, não encontro outra. Senhor Diretor, tivemos aqui ontem o presidente de um sindicato que referiu que, após ter prestado declarações à RTP, a referir que havia falta de guardas prisionais no estabelecimento prisional de Chaves, creio, recebeu uma chamada sua, onde diz que o Sr. Diretor-Geral referiu a ele: tenham cuidado com aquilo que dizem. Isto é gravíssimo a ser verdade. Eu, como não sei, não tenho uma bola de cristal, gostaria de saber se é verdade ou não que isto aconteceu, porque, reitero, é gravíssimo que tenha acontecido. Senhor Subdiretor, em 2017 era chefe de divisão quando foram demolidas as torres de vigilância de Val de Judeus. Agora o senhor Subdiretor. E antes de ser diretor dos Serviços de Segurança, o que foi posteriormente a ser chefe de divisão. Pergunto-lhe diretamente, por que motivo não foram construídas novas torres? Foram motivos orçamentais? Foi falta de dinheiro, em bom português. Se nos pode elucidar sobre isso. O que é que teve na base dessa decisão? Para finalizar, atento também aqui há algum tempo que o colega teve, na data do relatório que falei há pouco, sobre as falhas de segurança na cadeia de Val de Judeus, Vossa Excelência era chefe de divisão e mais tarde diretor dos Serviços de Segurança. E atento à ata e a quem a assina, o que pergunto é, se teve conhecimento desse relatório e se sim, se alertou para esse facto, quer o à data Diretor-Geral, quer posteriormente o senhor Secretário-Geral, Diretor-Geral que está ao seu lado, porque o senhor Subdiretor já lá estava nesta troca de... É preciso perceber isso. Senhor Diretor e senhor Subdiretor, não se sentem responsáveis pelo sucedido, minimamente. Os guardas prisionais, sem condições, sem nada, nós estamos aqui, nós é que tomamos as decisões.
mas ali a responsabilidade é deles. Nós aqui não é nada connosco. Estamos aqui, agora estamos de saída, depois vêm outros. O sistema prisional está falido. É preciso perceber isso. E não como faz o PS. Tem que concluir, Sr. Deputado. Para concluir, Sra. Presidente, e não como faz o PS, com uma hipocrisia só ao nível do PS. Fingir que chegaram agora aqui. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado. Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, deputada Mariana Leitão, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava só de, antes de entrar concretamente nas perguntas, clarificar aqui uma situação, até por conta da intervenção da Sra. Deputada Cláudia Santos, do Partido Socialista. Nós temos dois objetivos muito concretos. Por um lado, perceber o que é que se passou efetivamente em relação àquela fuga, mas acho que é muito importante percebermos o que é que se passa com o nosso sistema prisional, porque efetivamente, se nada for feito, não só continuamos a permitir que haja estabelecimentos prisionais onde não há condições mínimas de dignidade ao nível da habitação das pessoas que lá estão e que estão à guarda do Estado, como também há vários estabelecimentos onde, por questões relacionadas com a sua própria segurança, podemos estar a permitir que situações destas se repitam. E, portanto, acho que é necessário que se faça uma avaliação concreta do sistema prisional para que, efetivamente, e já que esta situação lamentável aconteceu, se consiga aprender alguma coisa dela e evitar que ela se repita. E esse acho que é um objetivo que devia ser também comum a todos. E, concretamente, aproveitava a presença do Sr. Diretor-Geral de Missionário e do Sr. Subdiretor de Missionário para questionar se, e já vou entrar no caso concreto de Val de Judeus, mas se estão identificados outros riscos de fuga ou de motins perigosos em estabelecimentos prisionais no nosso país. Se isso está identificado e se sim, onde? E além disso, se estão identificados, o que é que está a ser feito ou o que é que foi feito para os evitar. Volto a questionar, já foi referido pelo Sr. Diretor-Geral de Missionário que tinha apresentado ao Ministério da Justiça um conjunto de necessidades no início do seu mandato, perguntava-lhe que outros avisos, que outras diligências fez ao longo do vosso mandato, no caso, junto do Ministério da Justiça relativamente àquelas que foram debilidades ao nível da segurança dos estabelecimentos prisionais ou da falta de efetivos que os senhores identificaram. Perguntava-lhe também, ou perguntava-vos, quantas reuniões tiveram durante o vosso mandato com representantes dos guardas prisionais e que relatos vos foram comunicados quanto às condições de trabalho ou falta de efetivos? Com que periodicidade são feitas visitas pela da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais aos 49 estabelecimentos prisionais? Foi referido já várias vezes, depois deste episódio, que, ou pelo menos com maior intensidade, que a junção da reinserção com os serviços prisionais tem criado constrangimentos. Gostava que me dissessem se concordam com esta afirmação ou se consideram que a existência de dois organismos distintos poderia colmatar alguns dos problemas que têm sido identificados. Entre 2009 e 2013, o número de reclusos aumentou quase 10% e o número de guardas baixou 9%. Perguntava que medidas foram adotadas, se algumas, para lidar com esta realidade. Em 2017 foi apresentado pela, na altura, Ministra da Justiça, Francisca Vanduna, numa estratégia plurianual, que eu tenho a certeza que os senhores conhecem, onde foi feito um diagnóstico extenso e cujas principais conclusões indicavam um problema de sobrelotação, condições de habitabilidade dos reclusos que não tinham sequer o mínimo de condições, um continuado desinvestimento em diversas áreas, equipamentos de segurança, os próprios recursos humanos, materiais adequados para fazer face às necessidades, e isto não só em relação aos guardas prisionais, mas também em relação aos técnicos de reinserção. Pergunto, daquilo que for o vosso conhecimento, que medidas foram tomadas para colmatar alguns dos problemas identificados neste diagnóstico? Sabemos também que há problemas em outros estabelecimentos prisionais antigos. Tires, há uma ala fechada há anos porque supostamente há uma vedação caída
que nunca conseguiu obter orçamento para a sua reparação. No estabelecimento prisional de Lisboa, há alas com 200 reclusos que têm apenas 2 guardas dentro de cada ala durante o dia. Foi-nos comunicado ontem pelos sindicatos dos guardas prisionais, ou pelos seus representantes, que haviam vários estabelecimentos prisionais que muitas vezes ficavam à noite apenas com um guarda. Gostava que me dissessem o que é que tem sido feito para lidar com estes casos. Porque é que eles ainda se verificam quando são conhecidos há vários anos, alguns deles, e obviamente representam debilidades que devem ser resolvidas. Entrando concretamente em Val dos Judeus, e para terminar, perguntava, já disseram que Val dos Judeus tinha o número de guardas suficientes, então perguntava, qual é que é esse número concretamente, quantos é que estavam ao serviço no momento da evasão? São 15 e estavam lá 15, é esse o número final em relação aos postos que estavam previstos? Pronto, só para clarificar. Perguntava também qual é que é a linha de comando que deve ser seguida nestas situações, quem é que notificam, de que forma é que isso é feito. Ao nível dos protocolos de segurança de Val dos Judeus em concreto, quais é que não estavam a ser cumpridos à data da evasão dos 5 reclusos? Porquê é que estava apenas um guarda a fazer a vigilância das câmaras de segurança, que pelos vistos eram cerca de 200 imagens? Vou mesmo terminar. Os tais detectores de movimento estavam a funcionar? Se não estavam, porquê? Mesmo a última pergunta, porquê é que não foi possível substituir na altura o diretor de Val dos Judeus que se havia aposentado? O que é que aconteceu para não haver uma substituição por conta da aposentadoria do diretor na altura? Muito obrigada. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Diretor e o Sr. Subdiretor de Missionários. Começar por fazer a exposição sobre a motivação do Bloco de Esquerda nestas audições. O nosso grupo parlamentar quer apurar o que se passou, não temos a mínima pretensão de proteger ninguém, independentemente do lugar que ocupa na cadeia de comando ou independentemente do partido em que esteja afiliado, seja membro de um sindicato, seja um diretor-geral, e acho que deve ser esse o espírito de independência, de distanciamento em relação ao caso, que deve ser exigido a todos que intervêm, neste caso, como fiscalizadores, que é esse o nosso papel. Por último, que este lamentável caso sirva para, ver o caso de Val dos Judeus, mas para ver para lá de Val dos Judeus, e que se consiga de uma vez por todas, mesmo quando passar a espuma dos dias, que os relatórios que esta Casa conhece, que vários governos produziram, se traduzam em obra pública e que de uma vez por todas Portugal desapareça dos relatórios internacionais porque o seu edificado prisional é vetusto, viola os direitos humanos e cria problemas de segurança interna, que este lamentável caso sirva para isso e diremos isso em todos os debates em que interviermos sobre isso. Feita a manifestação de interesse, queria perguntar a Vossas Excelências que balanço é que fazem da fusão da Direção-Geral de Reinserção Social e da Direção-Geral dos Serviços Prisionais operada em 2012. Vários intervenientes têm-na qualificado como errada. Ela serviu para reduzir as FIAs ou não, que era o suposto propósito dessa junção, ou criou disfuncionalidades na gestão dos serviços prisionais e no trabalho da reinserção social. Queria ouvir a opinião de Vossas Excelências. Sobre o caso em concreto, a Sra. Ministra disse que afirmou que a fuga foi possível porque existiu desleixo, facilidade, irresponsabilidade e falta de comando. Eu pedi à Vossa Excelência que nos ajudassem a traduzir o que é que se entende por desleixo de quem, facilidade de quem, irresponsabilidade de quem ou falta de comando, e se pode juntar outras palavras nesta lista como colaboração. Segundo, enunciou também que pode haver matéria suficiente para processos disciplinares e penais e que não, como é a sua competência por decorrência da lei, que não hesitará em avançar com eles se sejam necessários. Eu pergunto a Vossas Excelências porque é que há a possibilidade de haver processos disciplinares ou penais. Segundo, Vossas Excelências confirmaram que no vosso entendimento, entenda-se que deve ser o protocolo, havia guardas suficientes no momento da fuga. Se havia guardas suficientes no momento da fuga, o que é contestado pelos sindicatos, porque é que ela foi possível? O que é que aconteceu? Porque é que se passou 1 hora sem alerta de fuga? Como é que isto foi possível?
Como é que passa uma hora havendo o número de guardas suficientes? É uma interrogação, creio eu, que preenche de dúvida toda a gente que acompanha o caso. Pois falou de falhas de segurança graves e, dentro dos limites do que pode dizer, isto a que concretizo o que é que entende por falhas de segurança graves. Foram negligentes ou foram falhas de segurança propositadas? Porque é que estava só aí, volto a sublinhar a questão já aqui colocada, porque é que só estava um guarda a olhar para o sistema de videovigilância? Disse também que os painéis infravermelhos não estavam a funcionar. Eu pergunto há quanto tempo é que não estavam a funcionar e pergunto também porque é que, enfim, Portugal é um Estado que incorpora tecnologia e há muitos anos que a República Portuguesa tem capacidade técnica para instalar cabos que não são suscetíveis a ser destruídos por animais selvagens. Isso é uma tecnologia que Portugal já tem há uma data de tempo. E porquê é que esta tecnologia de substituir cabos que são vulneráveis a serem manipulados por ação de animais selvagens não foi usado, foi a tutela avisada, porque é que isto não foi operado? É verdade que a realidade do panóptico que funda o cárcere, que é do século XVIII e sobre a qual existe muita literatura, está completamente ultrapassada. Mas é infelizmente ainda a realidade do sistema prisional sacrificial que existe em Portugal. Há uma data de edificado prisional em Portugal que devia estar no espólio da museologia portuguesa, mas é onde hoje ainda centenas de pessoas cumprem a sua pena. Por essa mesma razão, continuam a existir torres de vigia e uma data de outros elementos da arquitetura prisional que noutros países se pode visitar e que em Portugal, infelizmente, é onde os cidadãos cumprem as suas penas privativas de liberdade. E por isso pergunto, as torres de vigia foram derrubadas para cumprir padrões de segurança ou por motivação orçamental? Depois, queríamos ter, creio eu, que todos os senhores deputados e senhoras deputadas querem ter certezas sobre o número de profissionais em falta. Os rácios europeus, há quem os conteste, não se aplicam a Portugal porque o sistema prisional português não pode ser comparado com o sistema prisional de outros países que seguem padrões que, por princípio, obedecem a critérios de direitos humanos, quando, por em princípio, em Portugal vigora um modelo ultrapassado sacrificial, e por isso pergunto-lhe quantos guardas prisionais é que devíamos ter, quantos técnicos de reinserção social e quantos médicos, e qual é que é o rácio ideal entre profissionais e a população reclusa, atendendo à realidade portuguesa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Macho, do LIVRE, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves e o Dr. Pedro Veiga Santos. Agradeço também, desde já, os esclarecimentos. É efetivamente importante percebermos, em primeiro lugar, o que é que se passou naquele dia em concreto, que falhas é que existiram, mas é também importante percebermos o que é que, nas políticas que têm sido seguidas nos últimos anos, possa ter concorrido para esta situação. Há esta questão do número de guardas. O Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves disse-nos que estavam no estabelecimento prisional de Valdosdeus o número de guardas estipulado. O que eu noto que é diferente de dizer que era o número de guardas suficientes. Pelo menos eu não interpreto dessa forma. Perguntava o número de guardas estipulado por quem, face a quê, e também no seguimento daquilo que os presidentes dos sindicatos nos disseram aqui ontem, qual é que é o número de postos de guardas que existe neste estabelecimento prisional e quantos é que lá estavam? Havia postos que estavam vazios ou não? Só assim é que nós conseguimos perceber se efetivamente havia ou não falta de guardas. Depois, para além disso, nós podemos ter esta discussão sobre a evolução tecnológica e ela certamente que é importante e certamente que ajuda a melhorar as condições não só dos reclusos como também dos próprios profissionais, mas aqueles que são as informações que vamos tendo e que já são conhecidas há muitos anos é que os próprios edifícios não estão preparados para isso. Temos o edificado
onde estão as prisões portuguesas não têm capacidade de ser atualizado desse ponto de vista. E há uma outra questão também que nos preocupa, que é destas condições que impactam não só nos guardas, também nos reclusos, também já foi aqui referido, e todos sabemos que o Estado português é sucessivamente condenado por violações de direitos humanos nas prisões portuguesas. Relativamente às questões das medidas de segurança, perguntava se estas medidas que estavam que estavam a ser implementadas eram suficientes, independentemente de se é necessário haver torres ou não, se as torres foram demolidas porque estavam em más condições ou não, ou por questões orçamentais, perceber se as medidas os protocolos de segurança que estavam estabelecidos eram suficientes ou não. Também perceber porque é que existiu este ato de tempo entre o conhecimento dentro da prisão, da fuga e a comunicação às entidades, que falha que houve, se efetivamente daquilo que se apurou, se foi uma falha humana, se foi uma falha de, enfim, protocolo, do que for. E depois também falar destas questões que já tinha referido, das questões de habitabilidade, já são também subejamente conhecidas, especificamente neste estabelecimento prisional. O relatório de atividades da Provedoria de Justiça de 2023 alertava já para uma situação, no nosso entender, grave, de falta de acesso à água e a saneamento básico dentro deste estabelecimento prisional, com cortes entre as 7 da noite e as 7 da manhã, sendo referido no relatório que, desde o verão de 2022, que tanto a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais como o Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça já teriam conhecimento deste problema e que estariam a ser lançados os procedimentos concursais necessários para esta resolução. Perguntava se, efetivamente, esta situação se encontrou resolvida e se há outras situações semelhantes nas prisões portuguesas de, enfim, falta de acesso a direitos essenciais como ter acesso à água e a saneamento básico. Perguntava também, na vossa opinião, qual é que é, e também tendo em conta aquelas que foram as palavras da Ministra da Justiça, falando nesta sucessão de erros e falhas na própria cadeia de comando, qual é que é o impacto que a forma como são escolhidos os cargos de direção das cadeias pode ter nesta situação e nestas falhas e também na questão da prevenção de falhas para o futuro. Também reforçar a questão relativamente à fusão ou eventual separação e funcionamento conjunto da Direção-Geral de Serviços Prisionais e de Reinserção Social e, por fim, para terminar, aquilo que a Ministra da Justiça nos anunciou na sequência desta fuga foi a realização de auditorias às questões de segurança dos estabelecimentos prisionais. Eu pergunto se a Direção-Geral não tinha já informação compilada sobre esta matéria, se é efetivamente necessário fazer uma auditoria, esperar até, eventualmente, ao fim do ano, antes de percebermos efetivamente qual é que é o estado, tanto nas condições de segurança como nas questões de habitabilidade das prisões portuguesas. Obrigado. O Sr. Deputado Fabiano Ferreira pediu a palavra para que efeito? Para informar a mesa que me terei de ausentar da audição para plenário, mas que ouvirei as respostas do Sr. Subdiretor-Geral de Missionários através da gravação. Obrigado. João Pinto de Almeida, do CDS, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ex-Diretor-Geral, Sr. Ex-Subdiretor-Geral. Eu queria, em primeiro lugar, fazer minhas as palavras do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Eu mal termino as perguntas, porque vou intervir no primeiro ponto da ordem de trabalhos do plenário. Terei de me ausentar, assistirei depois ao resto da audição para saber as respostas nas quais estou muito interessado às perguntas que vou fazer. Eu queria dizer da nossa parte, claro que nós subscrevemos a parte da gravidade daquilo que aconteceu e da necessidade de não se repetir, mas terminamos aqui. Não fazemos um mas a seguir para dizer que estatisticamente isto é uma exceção e que nunca tinha fugido mais ninguém daquela cadeia e, portanto, logo a seguir tentarmos desvalorizar aquilo que acabámos de dizer que era grave. É grave, ponto.
Não pode acontecer, ponto. A responsabilidade, neste momento, para que isso não seja assim, é do atual Governo, que nós apoiamos e assumimos essa responsabilidade. Portanto, estratégias de desresponsabilização ou de desvalorização daquilo que sucedeu não fazem, do nosso ponto de vista, qualquer sentido. E, portanto, aqui há que ser muito claro. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Durante este ano, ao contrário da ideia que se tenta generalizar, se não estou em erro, já tinham fugido 11 presos. E o que eu pergunto é o que é que foi feito pela Direção-Geral, na sequência de 11 fugas, para que outras fugas não viessem a acontecer. Quais foram as medidas concretas tomadas este ano? Não é os relatórios, não é o que estava previsto em plano de atividades, é operacional. 11 fugas, consequências. O que é que se fez? Depois a questão também operacional das torres, da fiscalização ou da vigilância vídeo e dos guardas. O Sr. Ex-Diretor-Geral vai perdoar, mas declarações como há lá uns painéis que nunca funcionaram, os fios são comidos pelos animais e as torres enferrujam, peço imensa desculpa, mas perante a gravidade da situação, nós não podemos estar com justificações deste género. Não podemos mesmo. Quer dizer, não podemos mesmo, porque se há painéis que não funcionam, tinham de funcionar. Se há fios que são comprometidos, eu até tenho vergonha de dizer que são comidos por animais, porque é ridículo. Se há instalações que são comprometidas, tem de se evitar que sejam comprometidas. Se há torres que se degradam, não se deitam abaixo, reabilitam-se. E, portanto, aquilo que se tem de perguntar é o seguinte: há algum sistema de vídeo com 200 câmaras e um homem a vigiar essas 200 câmaras que funcione para evitar fugas? Existe em Vale dos Judeus, noutra cadeia portuguesa ou em algum sítio do mundo? Um sistema em que a única maneira que há de evitar que as pessoas fujam é pôr um homem à frente de 8 ecrãs, sendo que esses 8 ecrãs mostram 200 câmaras? Há algum sistema assim que funcione? Há algum sistema que funcione com vídeo que não seja complementado ou por torres de vigilância ou por um sistema de interseção de movimento? De detecção de movimento que ative imediatamente a câmara correspondente ao sensor de movimento para que quem está a ver possa ver a câmara que interessa e não esteja a ver uma das outras 199 que tem para monitorizar. E, portanto, se assim é, como é que o sistema podia não estar a funcionar? Depois, também relativamente ao número de guardas. Eu não me interessa, peço desculpa, Srs. Diretor-Geral, se o número era o que estava no papel ou não era o que estava no papel, porque se o papel estiver errado, isso não me adianta nada. Se o número que está definido for errado, o facto do número que estava naquele momento de guardas for o número que estava definido, não resolve o problema. O problema estava na definição. E, portanto, a pergunta que eu faço aqui muito concreta também é se este número de guardas, entendido por adequado, que é cerca de metade daquele que já tinha sido no passado, foi ou não foi resultado de uma revisão de horários feita em 2018 e que se limitou a fazer uma tabela horária para o número de guardas que havia disponível e não para adaptar o número de guardas às necessidades que existiam de fiscalização e depois sim definir os horários instrumentalmente e não como base. E já agora também uma pergunta concreta relativamente, porque eu ouvi aqui coisas sobre as torres que me abstenho de comentar, mas há uma que eu peço, porque foi dita pelo Sr. Ex-Diretor-Geral, que eu peço para comentar, que tem a ver com a questão da fuga de Caxias. Se a fuga de Caxias foi, como pareceu ser dada a entender pelo Sr. Ex-Diretor-Geral, por uma torre que tinha guarda, ou se foi exatamente aproveitando uma torre que na altura não tinha guarda e, portanto, por isso é que serviu de instrumento à fuga. E depois também perguntar outra coisa ainda sobre as torres, se o que foi dito aqui é verdade que os guardas prisionais defendiam que deixassem de existir torres nos estabelecimentos prisionais ou se os guardas prisionais defendiam que as torres tinham de ter condições, não enferrujarem, por exemplo, tinham de ter condições para quem prestava um serviço sozinho durante tantas horas num espaço como uma torre de vigia, tivesse de ter condições dignas para desempenhar essa função. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou passar agora a palavra ao Sr. Diretor e Subdiretor de Missionários, advertindo que, de facto, o tempo que têm com o tempo que já gastou não poderá ultrapassar, mesmo até em função do plenário que está a iniciar-se e não é regimentalmente aceito que se sobreponham audições em cima do plenário a decorrer, eu iria dar-vos 10 minutos, 12 minutos no máximo para não
não podermos também estar a violar o nosso regimento em relação à sobreposição de audições com o plenário. Começa o seu subdiretor missionário, tem a palavra. Começo eu, mas por onde? Foi colocada a questão da nossa responsabilidade, especificamente da minha responsabilidade. Eu julgo que já afirmei isso aqui de forma suficiente e que já disse o que entendia a esse respeito. Houve falhas, tenho que assumir que essas falhas também são minhas. Penso que não preciso dizer mais nada. Em relação a isso, tentar endereçar as questões que se colocaram com mais frequência, não vou conseguir respondê-las todas. As torres estavam em degradação acelerada, as estruturas metálicas estavam corroídas. Houve, aliás, a dada altura, uma queixa legítima dos senhores guardas à autoridade das condições de trabalho a propósito daquelas condições. Depois, as torres acabaram, houve um projeto de as reconstituir, eu ainda me recordo disso. Porque é que acabaram por ser demolidas em vez de serem reconstruídas? Eu não tenho a informação toda, mas digo-vos o que sei. Efetivamente, aquilo que se previa de custo era de qualquer coisa à roda de 250 a 280 mil euros por cada torre, ou seja, em conjunto para reconstruir as 4 torres, o orçamento seria superior a 1 milhão de euros e, tanto quanto sei, nessa altura, nem o Instituto de Gestão Financeira nem a Direção-Geral conseguiram essa verba. Ora bem, consegue-se viver sem torres? Sim. Era preferível estarem lá. Se calhar preferia. Mas acho que não é esta análise que tem que ser feita da questão. A análise tem que se fazer em qualquer sistema de segurança, e a segurança do estabelecimento prisional tem que funcionar como um sistema de peças encaixadas e bem integradas dos meios humanos aos procedimentos, à organização de procedimentos, à estrutura, aos equipamentos. Isto é um sistema, tem que funcionar em conjunto. Um sistema de segurança tem que ter redundâncias, tem que ter camadas. Pronto. E aquilo que se perdeu com a demolição das torres foi uma das camadas. Pronto. Como é que se tentou compensar com o sistema de videovigilância? O sistema de videovigilância original tinha sido recuperado em 2014. Levou depois uma intervenção grande em 2019 para o renovar, mas foi ainda mantido com um sistema analógico, que foi substituído por um sistema maior, e esse sistema original tinha a roda de 120, 125 câmaras. Em 2021 foi literalmente feito tudo de novo, ou seja, 187 câmaras que tem, em sistema, em protocolo internet, em rede informática, e não vou dar mais características. Peço desculpa, mas compreenderão. Depois dir-me-ão, o que mais fez? Fez uma coisa, subiu-se o muro no fundo dos pátios, até meia altura do edifício. Porque houve a percepção de que haveria fragilidades nessa zona. Esta obra foi feita com mão de obra prisional por o próprio estabelecimento prisional, mas com acompanhamento nosso. Eu penso que foi concluída já em 2022, mas não vos posso garantir. Posso acrescentar que já estava prevista no projeto de orçamento que apresentámos para o próximo ano mais uma intervenção técnica, uma aquisição de um determinado equipamento, cuja função será reforçar a segurança do perímetro.
200 câmaras para um só guarda. Não vou dizer aquela coisa de são só 186, porque a questão não é essa. O guarda tem, de facto, 8 ecrãs grandes na parede à frente dele. Mas depois tem na secretária, onde está sentado, 3 monitores mais pequenos, para os quais puxa as câmaras mais importantes. E estas câmaras mais importantes variam ao longo do dia. As câmaras que se está a ver à noite não são as mesmas que se está a ver durante o dia. Se houver refeitório, está-se com atenção às câmaras do refeitório. Se houver futebol no pátio central, está-se com atenção às câmaras do pátio central. Portanto, a configuração dos monitores à frente do guarda varia consoante aquilo que está a acontecer no estabelecimento prisional. Além disso, quando os sistemas são instalados, a configuração dos painéis maiores e a configuração dos painéis mais pequenos é feita antecipadamente em articulação com o estabelecimento prisional e de acordo com a indicação do estabelecimento prisional. Eu, chegando aqui, vejo-me obrigado a dizer uma coisa que já disse. Tal como o levantamento de postos de trabalho, os sistemas de videovigilância são feitos por guardas prisionais. São projetados por guardas prisionais. São muitas vezes montados por meio próprios por guardas prisionais ou, quando são contratados fora, a execução do contrato é controlada por guardas prisionais. São a minha gente, ainda lhes posso chamar assim, são do melhor que o Corpo da Guarda Prisional tem e o trabalho deles tem que ser respeitado, reconhecido e respeitado. São pessoas que sabem o que estão a fazer. Portanto, o guarda não está a ver 200 câmaras ao mesmo tempo. O guarda está a ver as câmaras que são relevantes em cada momento. Quantidade variável, poderá estar a ver 60, poderá estar a ser 20, é conforme o momento do dia e o que está a acontecer. Portanto, eu espero, aliás, faço notar que a senhora Ministra da Justiça já tinha, aliás, de forma muito clara, explicado isto. Eu não sei porque é que esta questão continua a colocar-se. Continuando a... Não, eu penso que o tempo... Se não, esgotei o tempo todo. Não esgotou o tempo todo. Esgotará e não terá depois tempo, é o Sr. Diretor. As minhas desculpas, Sra. Presidente. Mas acho que sim, acho que... mais uma vez, muito boa tarde a todos. Comecemos por responsabilidades. Eu não enjeito responsabilidades nenhumas sobre este assunto. Enjeito culpas, mas não responsabilidades. E, portanto, de alguma forma, é por isso que o meu cargo foi posto à disposição. Em todo este processo, enfim, que realmente nunca devia ter acontecido, o que nós procurámos fazer, e por isso eu não me vou estender aqui muito, porque serão as duas, enfim, o relatório preliminar já apontou um conjunto de questões, há de haver um relatório final, há de haver um relatório da Inspeção-Geral de Justiça, há de haver um relatório do SAI, que está, enfim, tem 30 dias, e aí se apurarão, a meu ver, para além de responsabilidades, culpas. É isso que eu espero que realmente aconteça. Em segundo lugar, eu não comento naturalmente as afirmações da Sra. Ministra. A Sra. Ministra teve na sua posse o relatório preliminar que nós entregámos e foi mediante esse relatório, entendo eu, que provavelmente ela, enfim, exprimiu o que exprimiu, mas não, longe de mim estar agora a comentar as afirmações da Sra. Ministra. Queria, de qualquer maneira, dizer-vos, não é, que ao longo de todo este processo eu não tive nenhuma comunicação direta com a Sra. Ministra. Eu comuniquei com a chefe de gabinete, a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Justiça, comuniquei com uma funcionária também adjunta do Ministério da Justiça, porque eu não tinha, naturalmente, o telefone da Sra. Ministra e, portanto,
foi com eles que eu comuniquei e foi essa a via de comunicação. Agora, e para terminar só sobre as questões da reinserção e dos serviços prisionais. Eu sou uma pessoa que me orgulho de conhecer relativamente bem o que se passa nas prisões portuguesas, em geral, já antes e também agora mais com propriedade. Eu visitei todas as prisões portuguesas durante o meu mandato. Visitei as equipas de reinserção social, que são 48. E, portanto, não é fácil andar pelo país, porque senão não se faz mais nada, a verificar tudo. Mas acompanhei de perto aquilo que se fazia nos estabelecimentos prisionais. E disse desde o início, as preocupações foram muito grandes em relação às carências de pessoal, às carências físicas e necessidades de investimento, nomeadamente por parte do Instituto de Gestão Financeira, daquilo que faltava. Temos um parque penitenciário extremamente envelhecido, em média com 70 anos, com prisões, em muitos dos casos, muito pequenas, em que não se consegue fazer um trabalho de reinserção adequado, porque não se consegue, e, naturalmente, temos muita falta de pessoal. Isso foi dito desde o início, ao governo anterior, a este governo. Estão aqui os documentos que o provam e, portanto, não houve da nossa parte nenhum escamotear de situação absolutamente nenhuma. Eu disse também que quando cheguei a este cargo, eu tinha a noção que isto tinha batido no fundo, mas não tão fundo, não tinha essa noção. E realmente tinha batido muito fundo, sobretudo ao nível do pessoal. Agora, é preciso lembrar que foi durante este mandato que finalmente se fizeram concursos de promoção dos guardas prisionais, que não se faziam há mais de 18, 16 anos, que se fizeram concursos de promoção dos técnicos de reinserção e técnicos de reeducação, que também não se faziam há mais de 20 anos, e, portanto, nós estávamos a fazer um caminho. Pronto, este caminho agora, espero que quem me suceder lhe possa dar uma boa saída e peço desculpa de não poder ter respondido a tudo isto, mas quero só dizer uma coisa, eu não falei nada com o Sr. Presidente do Sindicato da Guarda Prisional. Não é? Essa questão não diga isso, ou veja lá o que é que anda a falar, eu não tenho essas atitudes pidescas. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço desde já e espero a vossa compreensão que o tempo aqui de facto é controlado de uma forma por vezes frusta, as pessoas vêm porque querem dar as explicações pormenorizadas do que eu entendo, mas nós também estamos limitados aos horários que são e às grelhas que nos são impostas e, portanto, agradeço mais uma vez a disponibilidade, desejando todas as felicidades para as futuras funções que possam vir a ter e tudo bom. Muito obrigada.